Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma videoaula, né? Na aula passada nós demos início na criação do nosso formulário de cadastro de cliente e vamos aqui dar prosseguimento, né? Agora pessoal, é o seguinte, vamos chamar aqui rapidamente o nosso formulário de cliente, só para a gente ver como é que está ficando, né? Vamos lá no formulário principal, vamos dar duplo clique aqui, né, no formulário principal, no botão de BTN cliente, e vamos fazer o seguinte. A gente tem que primeiro mostrar para o formulário principal, fazer com que o formulário principal enxergue o formulário de cliente, né? Porque isso não está acontecendo ainda. Como é que a gente faz? A gente vem aqui no File, Use Unit, ou simplesmente segurando o Alt e clicando no F11. Pronto. Ele só mostra ele porque só existe ele, né? Ali vai listar todos os formulários que o formulário principal ainda não enxerga. Então, só mostrou o cliente porque só tem um cliente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o F cliente, né? F cliente, ele vai receber o TF underline cliente, né? A classe do TF do formulário de cliente, ponto create self, depois vamos dizer que ele vai dar um show modal é porque eu não quero que quando ele estiver ativo, a gente vai manipular apenas o formulário de cliente, não vai manipular o formulário que está atrás, né? E depois eu quero que ele ele libere da memória, né? Um free and new. Ele vai liberar da memória, totalmente da memória. O F cliente. Pronto. Com isso a gente consegue chamar o nosso formulário de cliente. Agora vamos voltar lá no formulário de cliente. Vamos selecionar aqui o formulário e vamos fazer mais algumas modificações. Vamos dizer que o position seja Pull Desktop Center, para ele ficar no centro da tela. E é isso. Apenas isso. Vamos chamar aqui, ok? Vamos ver se deu algum erro. Não, perfeito. Como está ficando legal, certo? Nós vamos eliminar essas tables aqui. Esses tables vai ficar visível, essas abas vai ficar invisíveis, né? A gente vai continuar com o tab sheet, mas vai ficar vazio, né? No caso, ou vai ficar vazio, vai ficar invisível. A gente vai chamar ela através de um botão ou através de um comando, certo? Então, pessoal, tá ficando legal aqui, ficando massa. Certo? A gente não colocou aqui a função de fechar, mas aqui é muito simples, é só a gente vir aqui e dar um close. Pronto. Apenas isso, certo? E ele vai funcionar. Então, pessoal, já que estamos conseguindo já visualizar aqui o nosso formulário, eu quero fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, aqui vai ser
o PNL central, vamos dar o nome aqui, PNL central. PNL central, terminei não colocando o nome, né? PNL central, que está no centro da tela, certo? E agora vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no formulário, né? Selecionar aqui o formulário, você clicando aqui, ó, na parte do formulário, ouvindo aqui é melhor, no F cliente, seleciona aqui e no eventos, no on show, vamos colocar aqui o arredonda, porque não está enxergando, porque o formulário de cliente não consegue enxergar a nossa unit de funções, né? Então vamos novamente aqui no Alt F11 e dizer que eu quero que ele passe a enxergar. Agora a gente já consegue chamar a nossa função. Arredonda painel, o panel, PNL topo, eu quero que ele fique com 10, se não tiver bom nós mudamos, com 10, o PNL botão, também com 10, vamos só mudando aqui o PNL rodapé, o central, e o PNL o rodapé. Pronto. Vamos ver agora como ficou. Ó, pessoal, como ficou legal, com os cantinhos arredondados, com massa, né? Vamos fazer a função para esconder isso aqui e depois vamos começar a colocar aqui os botões e nossos componentes aqui, certo? Nossos componentes edit. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no funções. Vamos declarar aqui. Vamos declarar uma procedure. Aqui oculta tabs. Bora botar assim, oculta tabs. Oculta tabs. A gente vai precisar aqui de um page control. Page control, ele vai ser do tipo tpage control, tpage control. Aqui já sabe, né, pessoal, o que é só a gente declarar a nossa unit lá em cima. Então vamos novamente o Ctrl Shift A, ele vai dizer qual é a unit que devemos usar para esse o VCL Ctrl Page Control. Pronto. Vamos colocar lá no interface e aqui ele já consegue identificar a nossa classe. Vamos vir aqui no final de tudo, Ctrl V. Você pode colocar lá em cima também, viu, pessoal? Não tem problema nenhum. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um
um var. Vamos criar um var. Um i vai ser igual a integer. Não, vou fazer o seguinte, não vou botar aí não, vou botar aqui um page. Pronto, page vai ser igual a integer. Certo? Então o que a gente vai fazer? Querer fazer o for. Nosso page igual ao quê? Igual a zero. Por isso que é importante, pessoal, vocês saberem um pouco de lógica de programação, justamente para isso. Para quando chegar essas partes aqui, vocês não fiquem perdidos, entendeu? Então o que é que vai fazer aqui? Enquanto eu estou dizendo que de zero, né, para o quê? Para o page control, nosso page control menos 1, ele vai fazer o seguinte, ele vai percorrer o nosso formulário onde vai estar esse procedimento e enquanto ele achar o page control, né? O page control ponto pages. Esse pages aqui, pessoal, é propriedade do page control. É a quantidade de abas, entendeu? Ele encontrar algum page, né? Agora esse aqui é o page que a gente criou lá em cima da variável. Ponto T visible. Se ele encontrar algum, ele vai colocar false. Então, sempre ele vai encontrar 2, né? Que é o page, o tab sheet 1 e tab sheet 2, certo? Se ele encontrar essas tab sheets, ele vai colocar a propriedade dela em todas elas como false. E, pessoal, e logo aqui abaixo, depois que ele fizer isso, né? Se tiver 10, ele vai lá, enquanto não chegar, né? Ele não conseguir, enquanto ele não colocar false em todas, ele não para o comando. Ele vai lá, coloca em uma, depois ele vai, coloca em outra, até chegar a quantidade, né? Até eliminar todas as tab sheet que tiver com a propriedade visible, tab visible true, né? Certo? Depois disso, eu quero que o page control, nosso page control, o ponto active page seja igual a 0. Então eu quero que ele sempre inicie, né? Toda vez que nós iniciarmos, chamar o formulário de cliente, ele sempre inicialize na tab sheet 1, né? Certo? Então, foi que deu errado. Não, porque não é tab, não é tab contra, pessoal, é tab ponto page count, agora sim, menos 1. Ele vai contar, enquanto ele vai contar, porque no Delphi ele sempre inicia ele inicia com 0. O 0 sempre é a primeira posição. A primeira posição é o 0. Então, eu estou dizendo que ele vai ser o menos 1. Então, ele vai pegar do primeiro, né? E vai fazer isso em todos até ele conseguir
botar a propriedade de todos os timesheets como falso, certo? Pronto, agora vamos dar um Ctrl F9, ele vai, o que foi que aconteceu? Active page não, Active index. Active page index igual a 0. Pronto. Fazendo isso, eu acredito que a gente já consiga eliminar ali aquela parte da tabela aqui, ou de esconder a tab sheet aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no Create, vou botar aqui no Create, no formulário mesmo. Vou dar um Ctrl V e vou dizer que o PG cadastro, como é que tá lá, pessoal? O PG Ctrl 1, a gente não mudou, vou botar aqui, dar o nome para ele, dar um nome, vamos lá, dar um nome, o nome vai ser PG cadastro consulta. Pronto, vou copiar isso aqui, copiar, e vou colocar Ctrl V. Pronto. Ok. Vamos ver o que é que tá. Cadastro e consulta. Por que ele tá dando erro? Por que ele tá dando erro? Vou ver o que é que tá acontecendo aqui, porque ele tá dando erro. Por que ele tá dando esse erro? Tá dando esse erro porque... Ô pessoal, eu dei uma pausa aqui rapidinho porque para ver onde é que era o erro. Na verdade, o erro é uma coisa simples. Era porque eu peguei aqui todo o procedimento e, na verdade, o que ele pede é só o nome do page control. É só isso. Eu não li aqui, ó. Se eu lisse aqui, ia ver que estava errado aqui a expressão, não era o que ele pedia. Vamos ver aqui agora. Certo? Funcionou. Vamos lá. Vamos aqui o cadastro, cliente, pronto, perfeito. Do jeito que ele quer. Eu quero que ele continuava aqui, mas ele está invisível, certo? Pronto. Beleza, pessoal. Então, demorou um pouco mais essa aula. Na próxima aula nós voltamos, dando continuidade aqui com o nosso nosso formulário de cadastro de cliente. Até a próxima aula, pessoal.